Boa noite, irmãos. Vamos iniciar mais um culto. Agora pela noite com a música Descansarei. Vamos louvar o nosso Deus. Uma folha de uma árvore não cai sem que o Senhor permita. Sabemos que tudo isso que acontece, Deus, dentro do mundo inteiro, Pai, o Senhor está permitindo por algum motivo. Nós confiamos em Ti porque sabemos que os Seus planos são os melhores para nós. Usa nossas vidas, Pai, para que a Sua palavra chegue a pessoas que talvez nunca chegariam a uma igreja, Deus, para ouvi-la, mas que agora pela internet possam ouvir, Deus, que nesse momento que todos precisam do Senhor, Pai, conhecer a verdade, para a gente conhecer um dia, que eles possam conhecer também. Se o trovão e o mar seguem sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém. Vamos continuar a adoração ao nosso Deus com a música Me Derramar. Outra vez diante de
Graça e paz, é bom estarmos cantando ao Senhor. Espero que você aí na sua casa esteja cantando com a gente também. Olha, você aí na sua sala, no seu quarto, aonde você estiver acessando online, é muito bom você soltar a sua voz e cantar ao Senhor. E como de costume, mesmo online, não vamos deixar de dar alguns avisos que a gente julga aí importante, tá bom? O primeiro deles é que nós estamos aí programando fazer pequenas devocionais para enviar aí para você, se não todos os dias, pelo menos de segunda a sexta, para a sua reflexão, para a sua consideração, para de fato alimentar a sua alma e o seu coração, a sua vida, e você também compartilhar com outras pessoas, tá bom? E também nós vamos mandar aí nos grupos de WhatsApp, no seu celular, uma pequena imagem que vai dar uma diretriz de como você pode também estabelecer um culto doméstico com a sua família ou você mesmo na sua intimidade com Deus. Então, aproveite esta tecnologia, estas diretrizes, para que você possa se aproximar do Senhor, tá bom? Então, essa imagem que vai com algumas diretrizes sobre o culto doméstico é para você aplicar aí na sua vida e na vida da sua família. E também nós vamos passar para vocês o cartão Promessa de Fé, vai chegar aí no seu celular, vai chegar aí no seu grupo, e o nosso desejo é que você possa retornar pelo celular mesmo. Como é que você pode se comprometer com Deus em ajudar as nossas famílias missionárias? Já temos recebido alguns contatos de missionários dizendo que já estão passando por privações por conta de que não receberão auxílio financeiro de algumas igrejas, e nós queremos, no poder do Senhor, na misericórdia de Deus, é claro, com o seu compromisso diante do Pai, poder amparar também as nossas famílias missionárias, tá bom? Então, aguarde aí que vai chegar mais informações para a sua vida, para a igreja, de fato para todos nós. Que Deus te abençoe. Vamos continuar adorando ao Senhor com os próximos cânticos. Continuando a adoração ao nosso Deus. Deus é Deus. Vamos adorar aí. Adorar pelo que é.
Amém? Que a gente possa viver para a glória do nosso Deus. Eu me rendo.
Pai, eis-nos aqui, Deus, para adorar o seu nome e sermos ferramentas do Senhor nesse mundo. Obrigado, Pai, seja conosco e fale conosco através do teu servo. Pedimos te agradecemos, Pai, em nome de Jesus aqui oramos. Amém. Pastor Wilson. Graça e paz, IBVN. É bom estarmos juntos, online ou presencialmente, mas as nossas mentes e os nossos corações totalmente conectados com Deus e um com o outro. Nesta noite eu tenho a oportunidade para compartilhar com vocês uma porção da palavra de Deus. Eu quero falar sobre o peso das decisões. Estamos vivendo aí uma pandemia provocada pelo Covid-19 ou o coronavírus. E uma das frases que eu estou mais ouvindo é, olha, parece que é o fim dos tempos, né? Parece aí que estamos vivendo o fim do mundo. E o que nós estamos vivendo hoje, na realidade, me faz lembrar do nosso passado histórico, de dois momentos, né, que eu trago no coração. O primeiro deles é uma peste que nós tivemos, conhecido como peste negra ou peste bubônica, não é? Que matou aí 75 a 200 milhões de pessoas. Não se tem os dados corretos, mas esta média é de 100 milhões de pessoas. Diz aí os historiadores que de fato devastou, matou, dizimou 1/3 da Europa. Até alguns estudiosos dizem que na realidade foi a metade dos europeus, não é? E isso aconteceu cerca de 1350, ou seja, 670 anos atrás, não é? E também me faz lembrar de um episódio que está registrado nas Escrituras, no segundo livro de Samuel, especificamente ali no último capítulo 24, conforme vai aparecendo aí algumas diretrizes através do slide, você pode acompanhar. Ali no segundo livro de Samuel, capítulo 24, houve também uma epidemia e ceifou, de fato matou 70 mil israelitas. Foram mortos em 3 dias. Você está vendo aí alguns países, né, europeus, não estão conseguindo dar conta dos mortos, não é? A questão de enterro, a questão de onde colocar os corpos. Já pensou 70 mil vidas ceifadas em 3 dias? Só para que você possa entender o peso destas calamidades, o coronavírus, até o dia de hoje, nós estamos gravando aqui esta pregação, já matou mais de 10 mil pessoas. Olha só, a peste negra matou de 75 a 200 milhões. E a epidemia descrita ali no segundo livro de Samuel, capítulo 24, 70 mil israelitas, não é? Então, para nós percebermos aí que, na realidade, não é o fim dos tempos, são situações que nos acometem e que servem para a nossa reflexão. É claro que, com essa comparação, eu quero me explicar aqui, eu não estou minimizando o que nós estamos vivendo, é uma experiência realmente terrível que estamos presenciando, e para mim, né, de uma forma bem pessoal, a perda de uma só vida já é algo gritante, não é? Então nós temos nos entristecidos com todo este quadro. Então eu quero te convidar para que você possa me ouvir bem aí. Eu vou trazer um resumo do capítulo 24 de 2 Samuel, é um texto extenso, não dá para nós lermos todo o capítulo aqui. Em outro momento aí na sua casa você pode fazer a leitura, inclusive esta pregação que você está ouvindo aqui, este culto que você está participando, vai ficar gravado aí no YouTube e você pode rever a pregação quando você quiser e também compartilhar com outras pessoas, tá bom? Lá em segundo livro de Samuel, capítulo 24, no verso 1, Deus ele está descontente com Israel, principalmente porque o seu líder Davi, ele quis fazer um censo para saber a extensão do seu poderio militar, não é?
E este ato era visto por Deus como um ato onde Davi estava evidenciando o seu orgulho, por causa da força, do seu poder, que ele estava ali tendo no seu reinado. Então, levantar um censo diante de Deus, naquele contexto, não era algo aprovado por Deus, e nem também pelos seus. Por exemplo, dos versos de 2 a 9, mostra Joabe. Joabe é um comandante do exército de Davi, e por consequência, uma pessoa muito próxima de Davi, uma pessoa da confiança de Davi. Você vê Joabe aconselhando Davi para que ele não fizesse esse recenseamento, ou melhor, levantasse esse censo. E só que ele não quis ouvir Joabe, não quis ouvir o seu comandante, e então ele realizou o censo. Então, por conta disto, no verso 10 e também no verso 17, você vai perceber Davi, quando ele ouve ali os dados desse censo, e sabendo que aquilo dali não era algo aprovado por Deus, ele cai a ficha, ele entra em contrição, em arrependimento diante do Senhor, porque ele percebeu que aquele modo de agir, ele estava pecando contra Deus, né? E dos versos 11 a 14, como resultado das decisões ali de Davi, desprovidas de sabedoria, não é? Veio o profeta Gade, aponta para Davi que as decisões que ele tinha feito iria trazer os seus efeitos, ou seja, iria trazer as suas consequências. Então a nação de Israel enfrentaria ou 3 anos de fome, ou 3 meses de guerra, ou 3 dias de epidemia, não é? E quanto a 3 anos de fome, Davi já vivera essa experiência com a sua nação, está registrada ali no capítulo 21 de 2 de Samuel. Ele já tinha passado 3 anos de privações, né? Era um povo que dependia da agricultura, da pecuária, e esta calamidade poderia chegar na vida deles, e é claro, debaixo da permissão de Deus, mas a fonte disso daí seria a natureza, né? Também Davi era um homem de guerra, então passar 3 meses lutando com os vizinhos, inimigos, não é? Davi já tinha experiência nisso daí. Ou seja, por mais que poderia estar debaixo da soberania de Deus, Deus permitindo tudo isso, a fonte desse sofrimento, é claro que não ia ser a natureza, mas ia ser o próximo homem, né? Então Davi se contentou em receber a consequência como 3 dias de epidemia. Ou seja, não seria nenhuma fonte da natureza, nenhuma fonte do próximo, mas estaria debaixo da mão do Senhor pesando sobre a vida de Davi, e Davi sabia que Deus poderia ser misericordioso para com ele, para com a nação, e tirar esta mão. E é isso que aconteceu. Nos versos 15 e 16, mostra a misericórdia de Deus diante do arrependimento de Davi, da contrição de Davi. E Deus então faz cessar aquela epidemia, não é? Mas foram então contabilizados 70 mil israelitas mortos, né? Que dano, né? 70 mil pessoas cujos sangues estavam ali nas mãos de Davi por causa da sua decisão de querer viver de forma egoísta e não debaixo da direção de Deus. E o término ali então do capítulo, né, mostra então o processo pelo qual Davi se reconciliou com Deus e também, consequentemente, reconciliou os israelitas, o povo, a nação com Deus. Então, através desta história verídica, eu quero compartilhar com vocês 2 lições que nós podemos extrair para as nossas vidas, para as nossas reflexões no dia de hoje. A primeira lição que eu quero compartilhar com você é que
Um coração orgulhoso vai afastá-lo ou afastá-la da direção de Deus. Esta é a primeira lição. Davi demonstrou um coração orgulhoso. E isso de fato estava afastando da direção de Deus. Primeiro, porque ele não ouviu as diretrizes de Deus. Assim como Joabe, Davi também sabia que levantar um censo era provocar Deus, era afrontar a pessoa de Deus, era pecar contra Deus. E Davi então não ouviu as diretrizes. Um texto paralelo que está lá em primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, diz que foi o diabo que fez com que Davi pecasse, ou seja, ele de fato veio a atender os desejos do seu coração. Ele deixou crescer dentro de si o orgulho, dando vazão para a tentação vinda do inimigo. Então ele não ouviu as diretrizes de Deus. Paulo diz lá em 1 Coríntios 10:12, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Praticamente, segundo o livro de Samuel, esses capítulos finais, faz uma descrição do reino glorioso de Davi. Se você ler, segundo o livro de Samuel, capítulo 22, capítulo 23, mostra o tempo áureo do seu reinado. Mas no último capítulo 24, mostra esta escorregadela, este pecado na vida de Davi. Ou seja, é imprescindível nós olharmos também a quantas anda o nosso coração diante da presença do Senhor. De fato, o orgulho pode bloquear o nosso coração e enxergar e seguir as diretrizes de Deus. Então é imprescindível, por exemplo, a leitura das Escrituras. Será que nós devemos nos voltar para as Escrituras somente nesses dias de calamidade? Não. Sempre é tempo de buscar ao Senhor. É por meio das Escrituras que você vai entender a vontade do Senhor para com a sua vida. Vai entender qual é o querer do Senhor para mim, qual é o querer do Senhor para você, se nós nos colocarmos a estarmos lendo a palavra do Senhor. E não somente lendo, mas também praticando oração. Olha, para você que está aí entrando em quarentena, olha, grande oportunidade de entrar em intimidade com o Senhor. A prática da oração, de entrar no seu quarto, de clamar ao Senhor, de se envolver num tempo de intimidade com o Senhor, rogando pela sua vida, pela vida das pessoas que você ama, rogando pelo nosso Brasil, pelo mundo, ou seja, não deixando que o orgulho bloqueie o seu coração, ouvindo as diretrizes de Deus, uma vida de santidade, perseguir, de fato, os princípios da palavra do Senhor. Quantas mensagens você tem ouvido? Quantos livros você tem lido? Quantas coisas você tem memorizado, se atentado ao Senhor? E o que isso tem realmente trago como efeito na sua vida? Você está seguindo as diretrizes do Senhor, ou seja, você está buscando viver uma vida de santidade? Hoje, mais do que nunca, é tempo de viver uma vida de comunhão com o Senhor. Então, a santidade vai, de fato, consolidar a sua comunhão com Deus, vai, de fato, alicerçar, não é? Então, você será ali, cada vez mais íntimo do Senhor. Se você ouvir as suas diretrizes, isso vai trabalhar no seu coração para que o orgulho não encontre uma porta aberta, não é? Viver a igreja, se envolver com o corpo de Cristo, você é membro desse corpo. Nós estamos aí impedidos momentaneamente de estarmos presencialmente juntos, mas quando voltarmos, qual vai ser a sua atitude? Qual vai ser a sua posição? Então Davi aqui, ele não ouviu as diretrizes do Senhor por causa do seu coração orgulhoso, queria levantar um censo. Então o orgulho pode te afastar de fato da direção de Deus. E outra coisa que um coração orgulhoso pode fazer, pode se fechar de fato para ouvir diretrizes sábias de pessoas que amam o Senhor e também de instituições. Olha, Joabe era aqui uma pessoa próxima de Davi, posso bem dizer, um amigo, um companheiro. E Davi não ouviu o seu companheiro por causa do orgulho.
E Joabe, ele estava na posição de um comandante, era de fato uma posição dentro da instituição. Irmãos e amigos que estão no grupo de riscos, nesta epidemia, vocês estão ouvindo seus queridos? São pessoas sábias, são instituições como o governo e a prefeitura. Tem pessoas que estão nos perguntando por que nós não temos cultos presenciais, não há uma imposição, uma restrição, não é? Nós somos livres, nós devemos chegar aqui presencialmente à igreja. Será? Será que Deus não pode também estar falando por meio das instituições? Será que nós não estaremos dando um bom testemunho se acatarmos as suas diretrizes? Você vai perceber aqui que o orgulho chegou no coração de Davi a ponto de ele não ouvir Joabe, na posição de um comandante. Filhos, ouçam as diretrizes de seus pais. Se você é uma pessoa orgulhosa, você vai perceber que você é uma pessoa rebelde contra os seus pais, e isso é um dano. Ouvir os pais, ouvir o conselho de pessoas sábias que estão ao seu redor é imprescindível. Igreja, ouça a instrução do Senhor. Ouça a instrução dos seus líderes. Isto é saúde, saúde mental, saúde espiritual, saúde física. É imprescindível. Nossos idosos, nossos pais, avós, ouçam as diretrizes dadas pelos seus filhos. Nesses tempos difíceis, é orgulho você não querer aprender com as palavras sábias também dos seus filhos. Então Davi aqui estava afastando-se de Deus por causa do orgulho no seu coração. E mais, o orgulho faz com que nós fiquemos cegos para as consequências das nossas ações. Se você não se atentar às diretrizes do Senhor, se você de fato não ouvir os amigos, se você não perceber o que pode trazer como consequências aquilo que você decide, isso tudo vai evidenciar que você é uma pessoa orgulhosa. E há uma necessidade então de você tratar isto. Olha, é tempo de discernimentos, bons discernimentos, para que nós não venhamos a colher frutos amargos. Para alguns, 2020 já é um ano perdido. Já tenham ouvido essa frase por aí, 2020 é um tempo perdido. Você precisará de sabedoria em suas decisões financeiras. Olha, se na crise você já estava precisando de sabedoria, daqui para frente você vai precisar de mais sabedoria. Rever seu orçamento, tirar coisas banais, ser de fato mais comedido. Hoje eu falei lá com a Sidneia, olha, quantas guarnições, ou seja, mistura aí, não vamos aí nos ovos, no frango, no peixe, na carne, comer de uma forma desordenada. Vamos fazer aqui um racionamento aqui, fazer alguma coisa que realmente a gente haja com sabedoria. Você vai precisar de rever o seu orçamento. O próprio governo já está tomando atitudes aí para poder te ajudar com questão de dívidas e tudo mais, porque de fato isso vai nos atingir e já está nos atingindo. Você vai precisar de sabedoria para como lidar com o ano letivo. Meus filhos já receberam recomendações da escola, trabalhos para fazer, livros, resumos, leitura. Olha, para que você não perca o seu ano, você vai ter que ser uma pessoa que estuda mais. Você vai ter que ser uma pessoa comprometida e não faltar nos poucos tempos que você vai ter de escola, nesse primeiro semestre, ou quem sabe até no segundo semestre. Você vai ter que ter sabedoria como empregador, né? Mais do que nunca, de como você vai reverter as baixas que você vai enfrentar em seus negócios. Então, ou seja, se você ser uma pessoa orgulhosa nesse momento, se afastando de diretrizes que há na palavra de Deus, olha, você vai sucumbir. Então, há uma necessidade de afastar o coração orgulhoso, de ouvir Deus, ouvir diretrizes para que você seja sábio e, de fato, perdurar em meio às dificuldades da vida. Empregado, você precisará de sabedoria em como você vai lidar com as reduções que você precisará enfrentar.
vai haver reduções, infelizmente, de salário, de tempo, não é? Nós, como igreja, sabemos que também nós vamos aprender a lidar com isso. Enfim, você vai precisar de sabedoria em como lidar com as perdas que esta pandemia já está nos trazendo e que nos trará mais ainda. É possível que pessoas que nós conhecemos, pessoas que nós amamos, venham a contrair não somente a Covid-19, mas quem sabe algumas delas serão ceifadas. Eu e você, nós não estamos imunes a isto. A gente vai aprender é necessário aprender a ter sabedoria em nossas decisões. Então não deixe o orgulho achar guarida aí no seu coração. Esta é a primeira lição que nós podemos aprender aqui da história de Davi. Um coração orgulhoso vai afastá-la da direção de Deus. E a segunda lição é de fato o oposto acerca da primeira. Um coração humilde vai aproximá-lo ou vai aproximá-la das misericórdias de Deus. Ou seja, você ser humilde vai fazer com que você possa, de fato, tratar a sua vida de uma forma correta, que você desfrute das misericórdias de Deus. Esta bem é a verdade. Versículo de número 10 diz assim: Sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo. Davi, quando olhou ali os resultados do censo, diz que o coração dele pesou na hora. O que eu fiz? Ele sentiu bater o coração, ou seja, ele reconheceu seus erros, ele reconheceu o seu pecado. Ele entrou em contrição, se arrependendo-se. E você pode observar ali no capítulo 24, ele voltando-se para Deus. Ou seja, isto é humildade. É viver uma vida contrita, reconhecendo os seus erros, se arrependendo dos seus pecados, voltando-se para Deus. Então no verso 10, ele diz, olha, sentiu Davi bater-lhe o coração depois de haver recenseado o povo. Charles Swindoll, ele escreve um livro, o título é Davi, um homem segundo o coração de Deus. Este livro faz parte de um grupo de livros intitulado Heróis da Fé, que Charles Swindoll escreve, e referente a este versículo ele diz, em outras palavras, bem no fundo do homem interior de Davi, havia uma lembrança perturbadora do desagrado de Deus para com a sua atitude. Ou seja, Davi, ele sabia, estava ali perturbando o seu coração, que o que ele fez estaria desagradando a Deus. Então aquilo dali o quebrou, aquilo dali chegou como uma flecha. E ele diz ali no verso 10, olha, eu pequei, eu agi de uma forma louca diante de Deus. Então, Davi, é claro, é reconhecido como um homem segundo o coração de Deus, não porque ele era isento de pecado. Por exemplo, eu não creio que Davi seja, de fato, uma pessoa de referência para as questões familiares. Você vai ver muito pecado na vida dele nesse sentido. Mas se você olhar para a dinâmica da vida de Davi, você vai perceber que é uma pessoa que está reconhecendo as mazelas do seu coração, está reconhecendo os seus pecados contra Deus e contra o próximo, está entrando em contrição diante do Senhor, está se arrependendo-se dos seus pecados e abandonando o pecado. E eu creio que isto é o que define o homem segundo o coração de Deus. Não é a isenção do pecado na vida, mas é o quanto que você leva este pecado a sério, né? Você levar os seus pecados a sérios, que vai fazer com que as misericórdias do Senhor se repousem sobre você, né? Você tem confessado suas mazelas ao Senhor? Você tem rogado de Deus a sua misericórdia? Você tem levado o pecado a sério? Tem entrado constantemente em contrição diante da presença de Deus? Você é de fato um homem ou uma mulher
segundo o coração de Deus? Se não, volte-se para Ele, neste momento, agora, no seu coração. Que possa entrar a contrição, o arrependimento da vida que você tem levado. Olha, você está aí na sua casa, possivelmente está longe de amigos, da escola ou do serviço, e quem sabe longe de irmãos da igreja, quem sabe até dentro de casa aí. Algumas pessoas não estão a par do que você está fazendo ou pensando, mas Deus sabe. E Ele está olhando para o seu coração para ver se de fato você vive uma vida humilde diante da presença dEle. Se você tem se arrependido dos seus pecados, se você tem confessado-os e se você tem o desejo de estar de fato abandonando-os e vivendo uma vida santa ao Senhor. E você vai perceber então que a humildade é que nos faz nos aproximar de fato das misericórdias de Deus. Se você viu aí no versículo 10, quando Davi reconhece os seus pecados, se você olhar no verso 17, Davi pela segunda vez está reconhecendo os seus pecados, mas ele traz uma frase importante. Ele diz assim: eu é que pequei, eu é que procedi perversamente, porém estas ovelhas que fizeram, referente ao seu povo, ele está falando ali dos israelitas, 70 mil mortos. Ele diz: olha, sou eu que pequei, sou eu que sou perverso, mas estas ovelhas, o que elas fizeram? E ele diz ainda assim: seja pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Olha, Davi é rei, então significa que ele tem privilégios, e Davi é rei, isso significa que também ele tem responsabilidades. E aqui eu vejo que Davi está assumindo as suas responsabilidades. Ele não está aqui se vendo como um rei, mas ele está aqui se vendo como um pastor. E estas ovelhas, debaixo do meu pastoreio, elas não são responsáveis pelas minhas decisões. Eu é que pequei. Então Davi aqui está reconhecendo os seus erros diante da presença do Senhor, mas também aqui Davi ele está reconhecendo que ele é responsável diante do Senhor pelas suas decisões. E ele aqui então roga por aquele povo. Eu e você, nós somos mordomos do Senhor. Somos responsáveis por coisas, pessoas que o Senhor nos entrega. E nós, como mordomos, devemos ser fiéis ao Senhor. Nas questões de finanças, somos responsáveis diante de Deus. Nas questões da liderança familiar, da nossa posição dentro de casa, nosso papel paternal, somos responsáveis diante de Deus. Então assuma as suas responsabilidades. Isto é um ato de humildade diante do Senhor que pode trazer as misericórdias do Senhor sobre a sua vida. As nossas responsabilidades como cidadãos. Nestes tempos, nós estamos sendo provados sobre a nossa cidadania. O quanto que nós somos responsáveis diante do Senhor e dos homens. Tome posição. Faça o que é correto. Responsáveis pelo tempo que o Senhor nos dá. Agir de uma forma mais qualitativa do que buscar quantidade. Dentre tantas coisas que eu estou recebendo nestes dias, diante da pandemia que estamos enfrentando, uma postagem me chamou a atenção. Lá, a postagem fala das percepções que a quarentena imposta pela Covid-19 ou pelo Covid-19 pode nos trazer. O texto diz mais ou menos assim: quando tudo isto passar, desejo que tenhamos aprendido que a família é o que temos de mais importante. Eu coloco aqui a família de sangue, irmãos, pais, filhos, como também a família da fé. Você é responsável por dar importância, por agir de uma forma
apropriada diante das suas responsabilidades para com a sua família. E é uma humildade diante do Senhor você assumir a sua responsabilidade. Nesses dias, nós estamos tendo a oportunidade de nos voltarmos para a nossa casa. Aproveite isso. Diz assim o texto: desejo que tenhamos aprendido que não somos donos do amanhã e que não temos controle de nada. Isso não é verdade? A nossa vida está nas mãos de Deus. Então, depender mais de Deus. Buscar mais o Senhor. Reconhecer a sua soberania. É algo que tem que entrar no meu coração, no seu coração. Desejo que tenhamos aprendido a brincar com os nossos filhos. Que verdade! Esses dias eu saí para comprar um quebra-cabeça. Estou com ele lá, 1.500 peças, para ter um tempo de lazer com os meus filhos. Minha filha tem um quebra-cabeça lá de 60 peças, ela montou, me mostrou, e aí o comércio ainda estava aberto. Falei: filha, vou comprar um quebra-cabeça e a gente vai ficar juntos. E os olhos dela brilharam, os olhos do meu filho também brilhou. E quando eu cheguei lá com o quebra-cabeça, olha, foi uma festa, né? Desejo que tenhamos aprendido a passar mais tempos junto de quem amamos. Eu sentei hoje de manhã com a minha esposa tomando café e falei: olha, nós vamos fazer uma agenda onde a gente vai viver mais o culto doméstico, onde nós vamos viver mais o tempo de lazer, onde nós vamos sentar juntos para almoçar, para tomar café. Vamos valorizar esse tempo que nós vamos ficar de quarentena. Então, assumir essa sua responsabilidade. Não deixe que estes dias façam com que seus filhos fiquem enfiados no celular. Ler bons livros, fazer devocionais, pôr a sua leitura em dia com a família, realmente trazer qualidade para a sua casa, não é? Seja responsável. Isso é de fato um ato de humildade diante da presença do Senhor. É você assumir as suas tarefas e as misericórdias do Senhor chegar sobre a sua vida por conta disso. Quando tudo isso passar, desejo que tenhamos aprendido a olhar com mais carinho os mais velhos. Agora em abril, minha mãe faz 73 anos, em maio, meu pai faz 70 anos. Eu e os meus irmãos já estavam programando a festa dos dois, e agora nós estamos impossibilitados de estarmos junto com eles. E eu já falei para os meus irmãos, para os meus pais: olha, é um tempo agora de se recolher, de quarentena, mas para nos dar oportunidade de celebrar a vida depois, e celebrar várias vezes, não é? Então, se você está observando aí, quantos idosos, quantos velhos estão sendo ceifados? Nesse momento que eu estou pregando a palavra do Senhor, praticamente os que já morreram aqui no Brasil são todos eles mais de 60 anos. Então, ou seja, uma oportunidade de nós olharmos com mais carinho os nossos velhos e de fato se importar com eles, orar por eles e com eles e estar presente na vida deles. Tem sido uma lição para todos nós. Quando tudo isso passar, desejo que tenhamos aprendido que a escola e o hospital são lugares importantes em nossa sociedade, não é? E muitas vezes estamos desvalorizando tudo isso. Quando tudo isso passar, desejo que tenhamos aprendido que o trabalho não é tudo. Muita extra, muito trabalho, olha, não dá para faltar, não dá para deixar minha posição. Agora, obrigatoriamente, muitos de nós estamos tendo que deixar, fechar, baixar as portas. E você vai perceber que você vai viver sem isso. Então, assuma a sua responsabilidade. Eu sei que o trabalho é importante, salutar, imprescindível. É da onde nós trazemos os recursos para dentro de casa. Mas a vida não se resume nisto. Então, a importância aí de assumir as suas responsabilidades. Quando tudo isto passar, nós vamos perceber que viver é recomeçar todos os dias.
Você já agradeceu a Deus hoje quando você acordou? Obrigado, Deus, por esta vida. Obrigado por renovar sobre mim a vida. Me dar este dia, 24 horas. Ser agradecido, se importar com coisas simples. Como você abrir os olhos de manhã. Poder viver um dia. Isso é muito importante. Quando tudo isso passar, desejo que tenhamos aprendido que é preciso coragem para enfrentar problemas. Todos nós temos lutas, dificuldades e às vezes vai demandar atitudes radicais. Para vencer o pecado, atitude radical. Para vencer os problemas, atitude radical, deixar o vício. Deixar esse tipo de relacionamento. Deixar esse tipo de vida. Deixar de empregar dinheiro de uma forma errada. Deixar de empregar o meu tempo de uma forma errada. Nós vamos aprender, e assim desejo, quando tudo isso passar, que nós somos corajosos e temos atitudes radicais. E nós vamos aprender, como nós já temos aprendido, que Deus sempre está conosco, não importa o que aconteça. Confie no Senhor. Busque o Senhor. De fato, o orgulho é o que pode fazer com que você não ouça o Senhor, não ouça as pessoas que estão ao seu redor, nem mesmo as instituições, e que não mede, não observa as consequências que trazem as suas decisões. Mas a pessoa humilde, ela vai trazer sobre ela as misericórdias de Deus, pois ela vai viver uma vida contrita, arrependida, dependendo sempre do Senhor, e ela também vai assumir as suas responsabilidades. E isto vai trazer ganhos, isto vai trazer as misericórdias sobre a sua vida. Então aceite esse desafio de nestes dias, diante do peso das suas decisões, você trabalhar contra o orgulho e desenvolver cada vez mais um coração contrito, humilde, diante da presença do Senhor. Que Deus te abençoe. Vamos ouvir agora mais um louvor e logo depois o pastor Norival vai estar orando e encerrando esse tempo. Boa semana no Senhor é o nosso desejo. Amém. É Deus, vamos adorar aí. Yeah.
Pai de misericórdias, Senhor dos exércitos, Deus Todo-Poderoso, nós entramos em Tua presença para Te agradecer por estarmos juntos, mesmo em nossas casas, adorando ao Senhor como família BVN. Mas queremos clamar, queremos rogar as Tuas misericórdias diante dessa situação que o mundo tem vivido. Nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, porque na Tua palavra o Senhor permite-nos fazer essa oração, que o Senhor venha destruir, que o Senhor venha acabar, que o Senhor venha exterminar esse vírus que tem afligido a humanidade. Senhor, em nome de Jesus Cristo, faça com que se pare a propagação desse vírus em todos os países onde tem acontecido. Meu Deus amado, com a Tua graça, com o Teu poder, dá sabedoria para todos os cientistas que estão empenhados em descobrir a cura, que eles descubram a cura. Dá sabedoria para eles descobrirem o caminho certo, os instrumentos certos, as medicações certas, os elementos certos que devem ser usados para se criar essa vacina, para que a população tenha acesso e assim também a saúde venha através do cuidado da medicina, Senhor. Então, por favor, meu Deus, tenha misericórdia de nós. Te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de todos os profissionais da saúde que têm vivido na frente de batalha, que têm dia a dia estado nos hospitais, cuidando das pessoas infectadas. Senhor, em nome de Jesus, todos os profissionais que estão trabalhando, protejam-os com as Tuas mãos poderosas. Não deixe nenhum deles serem afetados, meu Pai, por nenhum vírus. Não deixe eles, mesmo tendo contato com as pessoas infectadas, eles serem infectados. Protege, Deus, os médicos, enfermeiros, os atendentes, todas as pessoas que trabalham nos hospitais. Protege, Deus. Não deixe faltar nada. Para todas as pessoas infectadas, meu Deus, supre as necessidades, supra a medicação, supra os cuidados, supra o tratamento, para que eles possam ser curados em nome de Jesus o mais rápido possível. Senhor eterno, tem misericórdia de todas as nossas famílias. Não permita, Senhor, que as nossas famílias sejam contaminadas. Que nenhum de nós, Pai, das nossas famílias e nem nós, sejamos contaminados. Só o Senhor pode nos proteger. Só o Senhor pode dizer a esse vírus, não entre nessas pessoas. Então, Pai, nós clamamos porque dependemos completamente do Senhor. Protege-nos, Pai, em nome de Jesus. Senhor amado, tem misericórdia de todos os Teus filhos, da nossa igreja, da IBVN, que são profissionais, liberais, Senhor, que são autônomos, são empresários, são pessoas vendedoras que têm que sair às ruas para vender os seus produtos e assim conquistar a cada dia, Senhor, o seu sustento. Então, todos os irmãos que não têm um emprego formal, de carteira assinada, Senhor amado, supre as necessidades desses Teus servos. Porque diante dessa situação, nós estamos olhando na nossa visão humana, estamos vendo uma crise financeira se instalando. Mas tenha misericórdia dos irmãos empresários nas suas empresas, tenha misericórdia dos irmãos que dependem de vendas, dos irmãos autônomos. Meu Deus, faça milagre na vida deles. Não deixe faltar o sustento mensal para arcar com todas as suas despesas, para suprir as suas necessidades mensais. E a todos nós que já estamos trabalhando, Pai, que estamos numa empresa, que temos carteira assinada, assalariados, também, Senhor, cuida das nossas empresas que trabalhamos, para que elas também não venham a sofrer com a crise. Faça os milagres do Senhor acontecer, e não só a nós, mas a todo o nosso país, toda a economia, todos os profissionais do nosso país, não só do nosso país, mas do mundo inteiro, a economia do mundo. Pai de amor, faça com que, mesmo diante dessa situação, a economia de todo o planeta seja estável, permaneça estável e até melhore, se assim podemos Te pedir. Deus de amor, ouve as nossas orações. Nós Te pedimos, a Tua igreja está reunida pedindo e clamando ao Senhor. É o que nós pedimos, porque nós precisamos inteiramente do Senhor. Admitimos a nossa dependência no Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém.